Havia uma cidade nas colinas de Judá chamada Hebrom, conhecida por suas paisagens majestosas e pelas histórias de coragem que ecoavam em suas ruas estreitas. Nessa cidade, em tempos antigos, surgiu uma geração de homens valentes, destemidos e leais. Um desses homens, chamado Eliabe, era conhecido por sua força e habilidade com a lança. Sua reputação como guerreiro corajoso se espalhou por toda Hebrom. Ele liderava um grupo de valentes que se reuniam nas noites estreladas, treinando incansavelmente para proteger sua cidade e povo. Certo dia, enquanto caminhava pelas ruelas empoeiradas, Eliabe ouviu falar de um líder chamado Davi, ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Sua história de coragem e fidelidade havia conquistado o coração de muitos, inclusive de Eliabe. Guiado por uma convicção interior, Eliabe reuniu seus valentes e partiu para encontrar Davi. Ao chegarem a Hebrom, foram recebidos por Davi e seu exército. Os olhos de Eliabe brilharam com determinação ao se curvar diante do ungido do Senhor. Davi, ao ver a coragem e lealdade nos olhos desses homens valentes, soube que eles eram uma resposta à oração que ele havia feito. O rei se alegrou e, em sinal de unidade, compartilhou suas visões e sonhos para Israel com Eliabe e seus companheiros. Assim, aqueles homens valentes de Hebrom uniram suas forças a Davi, tornando-se pilares fundamentais em seu reinado. Suas lanças afiadas e corações dedicados fortaleceram o exército de Israel, e a cidade de Hebrom tornou-se um bastião de coragem e lealdade. Eliabe e seus valentes ficaram conhecidos não apenas como guerreiros habilidosos, mas como irmãos de Davi, compartilhando as alegrias e desafios do reino. A história deles foi escrita nas páginas da história de Israel, um testemunho da fidelidade de Deus ao unir corações corajosos em um propósito comum. A união de Eliabe e seus valentes a Davi trouxe uma nova era de prosperidade e estabilidade para Hebrom. Juntos, enfrentaram desafios, defenderam a justiça e expandiram as fronteiras do reino. Os homens valentes, agora conhecidos como os Guardiões de Hebrom, eram respeitados em todo o território, não apenas por sua habilidade no campo de batalha, mas também por sua integridade e compaixão. Eliabe, como um dos principais conselheiros de Davi, não apenas liderava seus guerreiros no calor da batalha, mas também oferecia sabedoria nos momentos de decisão. Sua lealdade a Davi era evidente em cada ato e palavra, tornando-se um exemplo para os outros. A fama dos Guardiões de Hebrom atraiu pessoas de várias regiões que buscavam treinamento e inspiração. Entre aqueles que se juntaram a eles estava uma jovem chamada Abigail, dotada de inteligência e coragem. Abigail logo ganhou a confiança de Eliabe e tornou-se uma líder entre os guardiões. Com o passar do tempo, Davi e seus fiéis guerreiros enfrentaram inúmeras batalhas, incluindo a conquista de Jerusalém, que se tornaria a cidade santa de Israel. A aliança entre Hebrom e o reino de Davi florescia, e a paz começava a se espalhar por todo o território. No entanto, o destino ainda reservava desafios para os Guardiões de Hebrom. Uma ameaça iminente, vinda de terras distantes, começou a se formar. Os valentes, unidos por laços de amizade e propósito, estavam prestes a embarcar em uma jornada que testaria sua coragem e determinação. A notícia da iminente ameaça alcançou Davi e Eliabe, que se reuniram para planejar estratégias de defesa. A história dos Guardiões de Hebrom estava prestes a ganhar um novo capítulo, e o destino de todo o reino estava entrelaçado com a coragem daqueles valentes guerreiros. O eco de seus feitos reverberaria pelas páginas da história, marcando Hebrom como um símbolo de coragem, lealdade e fé. À medida que os Guardiões de Hebrom se preparavam para a iminente ameaça, uma atmosfera de expectativa pairava sobre a cidade. Treinamentos intensivos ocorriam diariamente, liderados por Eliabe, Abigail e outros líderes experientes.
A união entre os membros dos Guardiões fortalecia-se a cada dia, transformando-os em uma força coesa, pronta para enfrentar qualquer desafio. Durante esse período, um jovem chamado Jonatas destacou-se por sua habilidade excepcional e espírito destemido. Embora inicialmente fosse apenas um aprendiz, sua devoção e destreza logo o tornaram uma figura respeitada entre os Guardiões. Eliabe, percebendo o potencial extraordinário de Jonatas, o escolheu como seu protegido, compartilhando com ele os segredos da liderança e estratégia militar. A notícia da ameaça iminente não tardou a se confirmar. Uma coalizão de nações vizinhas, liderada por um rei ambicioso e tirano, marchava em direção a Hebrom com a intenção de subjugar o reino de Davi. Rumores sobre os Guardiões de Hebrom, suas habilidades inigualáveis e a proteção divina que recebiam, haviam despertado o medo no coração do rei invasor. A batalha final aproximava-se, e Davi, Eliabe, Abigail e Jonatas lideravam seus guerreiros com coragem e fé. O campo de batalha tornou-se um redemoinho de poeira e aço, com os Guardiões de Hebrom enfrentando o inimigo com bravura indomável. Em meio ao conflito, Jonatas, inspirado pelas lições de Eliabe, demonstrou coragem extraordinária. Ele liderou uma ousada investida contra as fileiras inimigas, desferindo golpes precisos e motivando seus companheiros. Seu desempenho notável não passou despercebido e os inimigos recuaram diante da fúria dos Guardiões de Hebrom. No entanto, a batalha estava longe de terminar. O rei invasor, vendo sua coalizão enfraquecer, preparava-se para um último ataque desesperado. Os Guardiões de Hebrom, apesar de exaustos, permaneciam firmes em sua determinação de proteger seu reino e seu rei. O desfecho dessa épica batalha estava prestes a ser escrito e o destino de Hebrom pendia na balança. A história dos Guardiões, marcada pela coragem, lealdade e fé, alcançaria seu ápice naquele momento crucial, selando seu lugar na memória de Israel. A atmosfera estava eletricamente carregada enquanto os Guardiões de Hebrom se preparavam para a última investida do exército invasor. Davi, o rei, permanecia firme em seu posto, observando com orgulho a bravura de seus guerreiros. Eliabe e Abigail lideravam suas tropas com determinação, enquanto Jonatas, o jovem protegido, emergia como um líder destemido. O campo de batalha estava repleto de tensão quando o exército inimigo, desesperado e enfurecido, lançou seu ataque final. As espadas se chocavam, escudos bloqueavam golpes e o som retumbante da guerra ecoava pelos vales de Hebrom. Em meio ao caos, Jonatas emergiu como um raio de esperança, inspirando seus companheiros a resistirem. Eliabe, vendo o potencial de Jonatas, chamou-o para seu lado. Jonatas, és uma luz em meio à escuridão. Continua liderando com coragem, pois tens o favor do Altíssimo contigo, disse Eliabe, transmitindo sabedoria e confiança. Jonatas, impulsionado pela bênção de seu mentor, avançou com ainda mais ferocidade. Seu coração pulsava com a responsabilidade de liderar seu povo para a vitória. Ele ergueu sua espada, invocando o nome do Senhor, e seus companheiros, inspirados, seguiram-no com renovado vigor. Enquanto a batalha se desdobrava, uma reviravolta surpreendente ocorreu. O céu, que antes estava encoberto pelas nuvens da guerra, começou a clarear. Raios de luz romperam as trevas, envolvendo os Guardiões de Hebrom em uma aura divina. Era como se a intervenção celestial estivesse a caminho. O rei invasor, testemunhando o desenrolar dos eventos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A confiança que antes o impelia começou a vacilar. Enquanto os Guardiões de Hebrom avançavam, liderados por Jonatas, uma sensação de derrota iminente envolveu o exército inimigo. A próxima fase da batalha seria crucial, pois os destinos de Hebrom e do reino vizinho estavam interligados.
O poder divino pairava sobre o campo de batalha, moldando o curso dos eventos e preparando-se para selar o destino dos guardiões de Hebron e sua amada cidade. À medida que os guardiões de Hebron avançavam, uma presença celestial tornou-se mais palpável. Uma névoa luminosa envolveu Jonatas, que, guiado por uma força superior, liderou seus companheiros com coragem e estratégia. Davi, do alto da colina, reconheceu a intervenção divina e, com fé renovada, levantou as mãos em oração pelo sucesso de seu povo. Enquanto isso, os inimigos, atordoados pela súbita mudança nos eventos, começaram a hesitar. A luz que irradiava dos guardiões de Hebron era tão intensa que parecia dissolver as sombras do mal. Uma sensação de reverência se espalhou entre os soldados inimigos, alguns dos quais começaram a questionar a causa pela qual estavam lutando. No coração da batalha, Jonatas, erguendo sua espada, proclamou palavras inspiradoras que ecoaram pelos campos de Hebron. Nossa força não reside apenas em nossas habilidades, mas na presença divina que nos guia. A luz do Altíssimo nos ilumina, e é com essa luz que enfrentaremos a escuridão. À medida que as palavras de Jonatas ecoavam, uma rajada de vento forte soprou do nada, afastando as nuvens de poeira da batalha. A luz celestial brilhava com mais intensidade e a vitória parecia inevitável. Os guardiões de Hebron, energizados pela fé e pelo poder divino, avançaram com uma determinação imparável. O rei invasor, agora consciente de que lutava contra algo além de meros mortais, experimentou um temor profundo. Seu exército, dividido pela incerteza, começou a recuar. Jonatas, impelido por uma força inigualável, liderou um contra-ataque que empurrou os invasores para além das fronteiras de Hebron. Davi, ao observar a cena do alto, ajoelhou-se em agradecimento. A intervenção divina havia restaurado a paz a Hebron. E os guardiões, sob a liderança destemida de Jonatas, emergiram triunfantes. Entretanto, mesmo com a vitória aparente, uma sombra misteriosa pairava sobre o reino. Rumores de uma nova ameaça começaram a se espalhar, sugerindo que os eventos celestiais eram apenas o prelúdio de desafios ainda maiores para os guardiões de Hebron. O destino do reino permanecia incerto, mas a fé, a coragem e a luz divina continuariam a guiar o caminho dos heróis de Hebron. À medida que os ecos da batalha se dissipavam e a paz retornava a Hebron, os guardiões se reuniram para avaliar o impacto da intervenção divina. Jonatas, o líder corajoso, compartilhou humildemente sua experiência sobrenatural, descrevendo a luz celestial que o envolveu e o direcionou durante a batalha. Davi, profundamente tocado pela manifestação divina, convocou uma assembleia no templo para agradecer ao Altíssimo pela vitória e buscar orientação para o futuro. A comunidade de Hebron, unida em gratidão, ergueu cânticos de louvor e ofereceu sacrifícios de gratidão, reconhecendo que a luz celestial não apenas os protegera, mas também iluminara seus corações. Enquanto isso, uma figura misteriosa observava de longe. Um mensageiro celestial, enviado pelos céus, pairava sobre Hebron. Seu olhar expressava uma mistura de preocupação e propósito. Os desígnios divinos eram complexos e a recente intervenção era apenas um capítulo de uma narrativa cósmica mais ampla. No dia seguinte, enquanto a cidade se recuperava, Jonatas reuniu os guardiões para um conselho estratégico. A notícia de uma nova ameaça pairando sobre Hebron aumentou a urgência de sua missão. Juntos, eles juraram proteger o reino contra qualquer adversidade, confiando na luz divina que os guiara até então. Entretanto, nas sombras, uma força desconhecida começou a se articular. Criaturas sombrias e agentes de um mal oculto conspiravam, aproveitando as fraquezas humanas para avançar em direção a Hebron. Uma trama sinistra estava em andamento, e os guardiões, mesmo imbuídos da luz celestial, teriam que enfrentar desafios que ultrapassavam as fronteiras do visível. O destino de Hebron permanecia nas mãos do Altíssimo,
Mas a jornada dos guardiões estava longe de chegar ao fim. Eles se preparavam para uma batalha não apenas contra forças terrenas, mas contra poderes cósmicos que testariam a força de sua fé e o alcance da luz divina que os guiava. A próxima fase de sua missão os aguardava, e o futuro de Hebron seria moldado por escolhas, sacrifícios e a inabalável determinação dos guardiões. Os guardiões se preparavam para os desafios iminentes. Uma voz suave ecoou no templo, uma mensagem divina que emanava sabedoria e tranquilidade. O profeta da cidade, inspirado pela luz celestial, se aproximou para compartilhar palavras de conforto e esperança. Filhos e filhas de Hebron, a luz que nos guiou na batalha é um reflexo do amor do Altíssimo por cada um de vocês. Permaneçam firmes na fé e na oração, pois a palavra de Deus é o alimento da alma. Assim como nos unimos para agradecer pela vitória, busquemos agora a orientação divina para os desafios que ainda virão. O profeta incentivou a comunidade a se voltar para as Escrituras, a fonte de verdade e sabedoria, lembrando-os de que a força dos guardiões estava intrinsecamente ligada à sua conexão com o divino. Enquanto as sombras se aproximavam, a luz da palavra de Deus seria a lanterna que os guiaria. Com corações renovados e comprometidos com a fé, os habitantes de Hebron começaram a se reunir para estudar as Escrituras, orar e fortalecer uns aos outros. A palavra de Deus tornou-se o alicerce sobre o qual construíam suas vidas, e a luz celestial continuava a iluminar seus caminhos. No final dessa história inspirada em crônicas, os guardiões de Hebron foram fortalecidos pela presença divina, sentindo a proteção de Deus sobre eles. O líder, Jonatas, liderou seus companheiros com sabedoria e coragem, inspirando confiança na comunidade. A união e a fé se tornaram a força motriz que os guiou nas batalhas espirituais e físicas. Ao enfrentarem desafios, os guardiões aprenderam a depender da palavra de Deus como seu guia e sustento. Com determinação, perseverança e confiança, superaram obstáculos e fortaleceram ainda mais sua comunhão com o Senhor. Esta história é importante ressaltar que a palavra de Deus é o alimento da alma, capaz de nos fortalecer em todas as jornadas da vida. O povo de Hebron se uniu em oração, cientes de que mesmo nas dificuldades, a luz divina os sustentaria. A história dos guardiões de Hebron tornou-se um testemunho vivo da força da fé e da importância de buscar a orientação do Altíssimo em todos os momentos. Amados, os convido a compartilharem seus pedidos de oração nos comentários, formando assim uma corrente de fé e esperança que atravessa cada desafio de nossas vidas. Que a luz celestial continue a brilhar sobre todos que buscam a presença de Deus, em nome de Jesus e do Divino Espírito Santo. Amém.